o que é a ansiedade? Bom, se eu perguntar aqui, se alguém já sentiu ansiedade, alguém já descreveu isso pra você assim, nossa, isso que você tá sentindo ou tá passando é ansiedade? Alguém já passou por essa situação assim, de falar, nossa, agora eu tô sentindo ansiedade? Se já passou, né, que é uma coisa muito comum, né, todo mundo passa na vida, então pode colocar assim que sim, já passei, comenta aqui que sim, já tive ansiedade, já tive situações assim, tá? E aí, então, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um sentimento, uma emoção que ela aparece, né? Ela deriva do medo ali, ela é bem próxima dessa questão do medo. Por quê? Quando tem um perigo, que o seu corpo entende como um perigo, ela acaba disparando uma série de reações no seu corpo, né? Pra fazer com que você enfrente aquilo, né? Lute com aquilo, ou você fuja, para você poder sobreviver, tá? Porque o nosso cérebro ele é programado para isso, para nos ajudar a sobreviver. Então, a ansiedade, né, ela vem nesse rumo aí, é uma emoção, um sentimento que aparece quando você está em perigo. O seu cérebro entende que você está em perigo. E aí vem aquela sensação do medo, tudo, né? Todas as reações que dá no nosso corpo, para que a gente se prepare para enfrentar, né? Lutar sobre aquele perigo ou fugir daquele perigo, né? Então, isso é o que acontece no nosso corpo na questão da ansiedade. Mas assim, ó, por exemplo, alguns exemplos mesmo, né, de ansiedade. Dar palestras, que hoje em dia a gente tem ansiedade. Fazer uma live, ó, eu aqui, gente, eu senti muita ansiedade para fazer live. Essa live aqui é um desafio, porque a gente vê que é uma questão do medo, de perigo, assim, nosso cérebro entende que é uma questão que pode dar mil coisas erradas, pode acontecer um monte de coisa, então nosso cérebro ele se prepara para aquilo, para que não você fuja daquilo ou enfrente. No caso, eu estou enfrentando, então tô aqui, né, enfrentando a ansiedade, vim com ansiedade mesmo, com nervosismo, enfim, porque a gente passa por essas situações. Então, esses exemplos, então, palestra, live, entrevista de emprego, quando você tem um trabalho para apresentar, enfim, são algumas situações do dia a dia que nos causam ansiedade, na verdade. Quem já passou por isso aqui, comenta aqui embaixo alguma situação que você lembrou, assim, falou, nossa, realmente eu fiquei ansiosa naquele momento, que foi difícil, né? Eu queria com certeza fugir daquela situação, não queria enfrentar, ou muitas vezes teve que enfrentar, mesmo com medo, você teve que ir, né? Que gerou essa sensação de ansiedade, essa inquietação, né? Que dá. Então, comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação assim, tá bom? Pra gente bater um papo mesmo, tá? Ó, o Paulo, ele colocou ali, ó, primeira apresentação do artigo científico, quase infartei. Realmente, é uma situação assim que a gente geralmente nunca fez, nunca enfrentou, passou por aquilo. E é uma situação desafiadora, né? A ansiedade aparece nesses momentos, quando é uma coisa assim que é um medo gigante, assim, que você tem que enfrentar. E aí vem todo esse frio na barriga, essa questão de querer travar e não ir. Então é difícil. Então eu imagino que realmente quase infartou ali, porque não foi nada fácil, né? Com certeza que todo mundo já passou por alguma situação. Talvez não a apresentação de um artigo científico, mas outras situações da vida que geraram mesmo e causaram essa questão da ansiedade, na verdade. Então, se você lembra, né, pode compartilhar aqui, né, algumas situações pra gente conversar, né? Então, o Paulo comentou ali, achei bem legal. O Alisson colocou: a vontade é sempre de fugir, realmente. Então, nesses dois comportamentos que a gente tem na ansiedade, que é a luta ou fuga, o que a gente geralmente quer fazer? Fugir. Gente, ó, preciso confessar pra vocês que toda vez, gente, que eu faço uma live, é um enorme desafio. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu penso em mil coisas pra falar, gente, não vou fazer mais. Fulano, faz por mim, que eu não quero fazer. Porque dá uma ansiedade, dá um medo, porque é uma coisa assim muito difícil, a gente quer fugir, na verdade. Então é nesse sentido mesmo. Mas a gente precisa enfrentar as situações. Tem coisa que
realmente precisa ser feito. Então, não dá pra ficar fugindo o tempo todo das situações, né? Então, mas a ansiedade ela aparece e ela tenta, de alguma forma, o nosso cérebro ele tenta falar assim: olha, é uma situação muito perigosa, você corre risco de vida. É basicamente essa mensagem que ele interpreta, tá? Então, você corre risco de vida, então não vá, vamos fugir. Ou você vai lá e encara. Então, tem essas duas opções, né? Mas, ó, o Alisson colocou ali, ó, no fim sempre dá certo. Realmente, se a gente parar pra pensar, se a gente for, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, mesmo com todos os pensamentos falando pra você não ir, geralmente dá certo, né? E que bom, né?